Olá pessoal, meu nome é Adriano Moreno e eu vou conversar hoje com vocês sobre o investimento em ações aqui no Brasil. Até alguns anos atrás, principalmente na década de 90, pouco se falava em investimento em ações. A razão é simples. Até lá, investir alguma liquidez que você tivesse, alguma reserva que você conquistou na sua profissão era extremamente simples. Bastava optar num banco qualquer, qualquer tipo de investimento em renda fixa ou qualquer investimento em fundos referenciados DI ou até mesmo num CDB, que o retorno dos seus investimentos seria bastante considerável. Hoje a realidade que a gente tem no Brasil é um pouco distinta. O retorno que investimentos sem risco está agregando nos portfólios de investimento é muito inferior ao que era lá na década de 90. Então, cada dia que passa, investir de maneira mais sofisticada, investir em ações, está na ordem do dia. Ao longo desse vídeo eu quero mostrar para vocês algumas dicas e alguns passos interessantes para que vocês aprendam e se sofistiquem um pouco seus investimentos. Hoje no Brasil, aproximadamente 600 mil pessoas já estão habilitadas e com contas abertas para poder operar ações diretamente. Aproximadamente 10% do universo de fundos de investimento já está alocado em ações. Esses números, apesar de parecerem grandes, são pouco representativos quando a gente compara com países mais desenvolvidos. Para que vocês tenham uma ideia, nos Estados Unidos, aproximadamente 50% da população investe em ações. Aqui no Brasil, menos de 0,5% das pessoas já estão aplicando em ações. Ou seja, cada dia que passa, investir em ações vai se tornar mais representativo no nosso país. As estimativas oficiais dão conta de que daqui a 5 anos, projeta-se que 5 milhões de brasileiros já tenham iniciado o investimento em ações. Então, nós devemos nos preparar para aplicar nesse tipo de segmento. Por que investir em ações? Essa é a pergunta que todo mundo se faz. Na verdade, as ações elas representam são pequenas partes, pequenas frações de empresas que existem no mundo real. Basicamente, as maiores empresas do Brasil hoje são listadas em bolsa, ou seja, as pessoas podem comprar pequenas participações nessas empresas. E por que é bom comprar participações em empresas? Porque as empresas terminam se beneficiando no longo prazo do crescimento da própria economia. Como a gente tem acompanhado no noticiário, o potencial de crescimento do Brasil nos próximos anos é bastante significativo. O Brasil será sede da próxima Copa do Mundo. O Brasil será sede das próximas Olimpíadas. Investimentos pesados em infraestrutura vão ser feitos no Brasil. E as empresas inseridas dentro desse contexto vão ter um crescimento bem significativo nos próximos anos. Então, é importante que as pessoas tenham consciência de que aplicando em ações elas estarão se beneficiando do crescimento do próprio país. Hoje, os títulos lastreados em ações, eles são fáceis de adquirir, eles são bem fiscalizados pelas instituições que compõem o mercado de capitais. O investimento ele é propício e acessível a qualquer bolso e é possível sim viver de aplicações em dividendos. As estatísticas comprovam que as pessoas que alocam dinheiro em ações no longo prazo terminam tendo os maiores retornos dos seus portfólios. É lógico que as ações elas funcionam no curto prazo como uma grande montanha-russa, refletindo o vai e vem da economia. Mas no longo prazo, o investimento em ações termina por ser imbatível no que tange à multiplicação de recursos. Com o conhecimento técnico adquirido com as leituras e com os estudos, é indispensável que a gente implemente uma fórmula, uma maneira, uma abordagem para a compra de ações, para a exposição do portfólio em ações. A verdade é que não existe uma fórmula de bolo, não existe uma fórmula mágica que efetivamente leve ao sucesso. Cada investidor tem suas particularidades, cada investidor tem os seus objetivos, cada investidor vai ter uma abordagem nos mercados. Alguns têm mais tempo, vão poder especular, outros não têm tempo, vão investir. Então, é indispensável que com o domínio técnico que se implemente uma estratégia e que se tenha muita disciplina na execução. A grande dica que eu deixo para o investidor que está começando agora em ações é pensar o investimento em ações como uma grande poupança de longo prazo. A bolsa funciona como um investimento extremamente rentável para aqueles que criam o hábito de poupar utilizando o mercado de ações.
Outra coisa que é importante que a gente comente é como nós podemos expor a nossa carteira ao mercado de ações. Como a gente pode efetivamente se beneficiar no longo prazo do crescimento das empresas e do crescimento do mercado acionário e até mesmo do retorno superior que as ações apresentam quando a gente olha longos horizontes de tempo. Hoje existem basicamente 3 maneiras da gente aplicar em ações. Nós podemos comprar ações diretamente na Bovespa e para isso hoje existem corretoras que possibilitam que a gente faça essas aquisições com preços extremamente acessíveis, com taxas de intermediação extremamente acessíveis pela internet, ou seja, as corretoras desenvolveram sistemas pelos quais, conectados à internet, nós podemos comprar ações de empresas diretamente. Também outro veículo de investimento em ações simples de fazer e que cabe em qualquer bolso é o investimento via fundos de ações. A maior parte dos bancos hoje desenvolvem fundos de investimento passivos e ativos, nos quais a gente pode se expor, ou seja, a gente comprando cotas desses fundos, a gente estará comprando indiretamente ações. E um terceiro veículo que para os iniciantes eu acho uma maneira bem interessante de investir é o veículo clubes de investimento. Clubes, na verdade, são fundos de investimento mais simplificados. E a ideia do clube é muito interessante para quem está começando em ações, porque o clube envolve a ideia de pessoas que se conhecem, que nutrem interesse por investimentos e vão deliberar em conjunto compras de empresas, compra de ações de variadas empresas. Então, além da maneira do clube simplificada e por isso mais barata de comprar ações, os investidores podem se reunir, criar grupos de discussão, grupos de estudo. Isso termina fomentando o desenvolvimento e incrementando o conhecimento das pessoas que participam. Por fim, eu queria deixar uma dica para aquelas pessoas que pensam em comprar diretamente ações. Existem hoje corretoras, muitas corretoras oferecendo serviços de compra direta de ações via home broker. E a dica que eu queria deixar é que nem sempre o mais barato é o melhor. Sempre procure a relação custo-benefício quando você pensa em abrir conta numa corretora. Procure ver os serviços que ela presta, as taxas de manutenção que ela tem, porque muitas vezes as corretagens baratas, ou seja, aquelas mais baratas, terminam implementando custos escondidos e também serviços de menor qualidade. Outra coisa importante quando a gente discute investimento em ações é como ter sucesso investindo nessa modalidade, ou seja, como ganhar efetivamente dinheiro aplicando em ações. A primeira coisa que eu sempre chamo a atenção é que para ser bem sucedido no mercado de ações é indispensável que a gente entenda como ele funciona. A gente entenda o vai e vem do mercado, as oscilações que ele apresenta e como é que a gente se pode beneficiar desse processo. Ou seja, é indispensável que a gente pense em investir em educação, que a gente pense em desenvolver raciocínios, construir maneiras de pensar e que a gente perca um pouco de tempo, se assim a gente possa chamar, estudando o funcionamento dos mercados. Ou seja, antes da gente enviar a primeira ordem de compra ou venda de ações ou antes da gente aplicar no primeiro fundo de investimentos que a gente vê na nossa frente, a gente tem que pensar e estudar o funcionamento do mercado, tá? Nesse site a gente deixou uma lista de livros, de indicações de leitura fundamentais para quem está começando. A gente também vai deixar os nossos contatos, a gente vai deixar um contato de e-mail para que a gente sirva também como veículo de tiragem de dúvidas. Então, primeira coisa, quero ter sucesso investindo no mercado de ações? Pense em se desenvolver do ponto de vista de conhecimento. Invista em conhecimento.